E aí, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Leonardo aqui, né? E a gente vai ter a nossa primeira videoaula daquela metodologia onde a gente vai ter uma videoaula na semana, um teste e um encontro para a gente tirar dúvidas sobre a videoaula e o teste, né? Então aqui o nosso primeiro assunto vai ser radiciação. Vocês podem encontrar no livro de vocês esse assunto no capítulo 3, tá certo? E aí, sem mais delongas, vamos começar aqui. Pessoal, para que a gente entenda a radiciação, é importante que a gente se lembre o que é potenciação, né? Então, rapidamente aqui, a gente já estudou bastante isso. Potenciação se refere a uma operação onde a gente tem uma multiplicação com fatores iguais. Então, por exemplo, 2 elevado a 3, isso aqui para mim significa que eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Nesse caso aqui, o 2, que a gente chama de base, é o número que se repete nessa multiplicação, e o 3 me indica quantas vezes essa multiplicação se repete. Então você tem aqui 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2, e o resultado disso aqui me daria 8, né? Então, rapidamente aqui, essa é a nossa operação de potenciação. E aí a gente tem que entender o seguinte, que potenciação e radiciação, elas têm uma relação. Uma é o inverso da outra, tá certo? E aí, para que a gente entenda bem isso, vamos analisar algumas operações que a gente já conhece e que a gente sabe que elas são inversas. Por exemplo, a soma é uma operação e aí você tem a operação inversa da soma, que é a subtração. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho 3 mais 5 igual a 8. Tá? Se eu pego o resultado e subtraio com uma das parcelas, você vai ver que você vai encontrar outra parcela. Isso significa dizer que as operações são inversas. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o 8 e subtrair com o 5, você vai chegar no 3. O que mostra que a soma e a subtração são operações inversas. Ou, de outra forma, você pode escrever assim também. O 3 mais o 5 menos o 5, né, vai me retornar o próprio 3. Tá certo? Então, se você soma com 5 e subtrai com 5, você volta para o 3, como mostrado aqui das duas formas, né? E isso acontece também com a multiplicação, só que nesse caso a operação inversa é a divisão. Então você pode ter, por exemplo, 3 vezes 5, isso daqui vai me dar igual a 15, né? Então, se eu pegar, por exemplo, 15 e dividir por 5, ou seja, com um dos fatores, você vai ter o outro fator, que nesse caso aqui será o 3, né? Ok? Uma outra forma de escrever isso é se você pegar o 3, multiplicar com 5 e dividir pelo 5, você vai obter novamente o próprio 3, tá certo? Então, multiplicação e divisão são operações inversas, do mesmo jeito que soma e subtração também são, tá certo? E aí, no caso da potenciação e da radiciação, a gente precisa entender isso daqui, ó. Enquanto a potenciação é uma multiplicação na qual todos os fatores são iguais, certo? A radiciação procura descobrir que fatores são esses a partir do resultado e da quantidade de fatores, tá certo? Então, se eu tenho, por exemplo, a minha potência 2 elevado a 3, isso aqui a gente sabe que dá 8, né? E aí, se eu pegar aqui e quiser fazer o processo inverso, se eu quiser partir do meu resultado, que é 8, e aí, partindo desse resultado e da quantidade de fatores, nesse caso, eu tenho o resultado 8 e se eu pegar aqui 3 fatores. O que eu vou achar na minha radiciação vai ser exatamente o número que se repete, o fator que se repete, tá certo? Então você vai achar aqui nesse caso o próprio 2, né? Então você tem essa relação inversa entre potenciação e radiciação. Enquanto que na potenciação você tem a base e tem um expoente que indica quantas vezes a base vai se repetir e você tem o resultado. Na radiciação você vai partir do resultado, né? Você vai indicar quantos fatores você tem e você vai descobrir no final das contas qual é esse fator que se repete, tá certo? Então se eu tiver, por exemplo, aqui raiz de quadrada de 4, o que você vai procurar vai ser um número, né, que quando eu elevar a 2, ou seja, quando eu tiver ele repetido duas vezes, vai me dar como resultado 4. Então eu parto do resultado e da quantidade de fatores para achar o fator que se repete, que nesse caso aqui vai ser o 2, né? Já que 2 elevado a 2 me dá o próprio 4. Pessoal, vamos entender agora para que serve essa operação de radiciação a partir de dois exemplos, né?
Vocês já devem ter estudado em geometria que para calcular a área de um quadrado, você precisa multiplicar o lado vezes o lado. Então eu tenho aqui, por exemplo, um quadrado de lado 5, né? Como o quadrado ele tem um lado igual, para achar a área você multiplica o lado vezes o lado. Então, nesse caso, eu pegaria o 5 e multiplicaria por ele mesmo, o que é equivalente a gente ter 5 ao quadrado, que nos daria 25, certo? Isso aqui, ok. Pessoal, vamos imaginar agora que a gente tem um problema inverso, né? Que agora eu tenho o valor da área, quero descobrir quanto vale esse lado aqui, a partir da área. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer uma operação inversa da potenciação. Se no caso da potenciação que eu usei para achar a minha área, eu tenho que fazer aqui agora a operação inversa. A partir do resultado, né, dessa potenciação, eu tenho que achar o número que se repete, que nesse caso é o lado, né? Então eu tenho que achar o valor de L. E aí eu vou achar esse valor de L fazendo o quê? Pegando o meu resultado, que é o valor da área, e aí eu vou calcular a raiz, né, quadrada desse valor, porque aí eu vou obter o número que se repete, que nesse caso é o lado, né? E aí você fazendo essa operação contrária, você vai achar o valor do lado. Se você tem um cubo, por exemplo, com um lado que vale 5 centímetros, para que você ache o volume do cubo, você tem que pegar o valor do lado e elevar a 3. Nesse caso, pegar 5 e elevar a 3 e você vai encontrar 125. Então, o volume do cubo seria 125 centímetros cúbicos, né? E aí, o que você vai ter aqui também, ó? Se eu quiser achar o lado a partir do volume, então eu quero descobrir agora o lado, eu tenho que fazer a operação contrária da potenciação, que nesse caso é a radiciação. Então eu vou pegar o resultado que eu sei do volume, que é 125, a quantidade de fatores que eu tenho na minha potenciação, que é 3, né? Isso porque eu estou multiplicando o lado por ele mesmo 3 vezes, ou seja, L vezes L vezes L, né? Ou L elevado a 3. Então eu tenho 3 fatores aí, 3 fatores que se repetem, e aí eu quero achar justamente esse fator que se repete. Então eu calculo essa raiz. E aí quando eu calcular essa raiz, eu vou ter como resultado 5, né? Isso porque 5 elevado a 3 vai me dar de volta o 125. Então esses dois exemplos ilustram para a gente como é que a potenciação e a radiciação são operações contrárias, né? Pessoal, continuando aqui com o nosso estudo, vamos aprender agora a calcular algumas raízes, né? Algumas técnicas. A primeira técnica eu vou usar aqui nessas duas primeiras raízes, né? E a última, a segunda, eu vou usar nessa última aqui, tá certo? Pessoal, a primeira técnica é você fazer simplesmente por memorização, né? Então você decora o resultado das potências mais comuns, né? Do mesmo jeito que você decora a tabuada, por exemplo. Então, por exemplo, eu tenho aqui raiz de 16, eu estou procurando um número, né, que quando eu elevar a 2, eu vou chegar no resultado 16. E aí você pode ir testando os números e aí vendo qual dá certo. Então, por exemplo, o 1 elevado a 2 vai dar o próprio 1, né? O 2 elevado a 2 vai dar 4, o 3 elevado a 2 vai dar 9, e aí o 4 elevado a 2 vai dar, né, 16. Que se você fizer 4 vezes 4, vai dar 16. Então você pode fazer memorizando e testando, né? Esse é um jeito de fazer. Então você pode colocar aqui como resultado 4, né? Aqui nesse caso eu tenho 27. E aí se você for pegar a tabuada, né, você vai ver que o número, aqui nesse caso eu tenho 27, né? Então eu tenho que pegar um número que elevado a 3 vai me dar como resultado 27. E aí você pode testar começando pelo 1. 1 elevado a 3 vai dar o próprio 1, né? O 2 elevado a 3, pessoal, vai dar 8. E o 3 elevado a 3, você vai ter 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. Então o resultado daqui daria 9, né? Ok? Então, esse é um jeito. Você pode memorizar a tabuada, já que a gente está falando de multiplicação, e testar número por número. E essa técnica vai funcionar quando você tiver, né, o radicando, o número que fica embaixo aqui da raiz, pequeno. Já quando você tiver números pequenos, você consegue usar essa técnica. Pessoal, um outro exemplo que a gente tem aqui é o número 5.832, certo? O número 5.832 é um número grande.
É muito difícil a gente fazer por tentativa e por memorização, né? Então a gente tem que achar um número que é elevado a 3, vai dar esse resultado. E aí para isso a gente pode pegar o número e decompor ele, ou seja, escrever na forma de multiplicação. E para isso você pode dividir o número sucessivas vezes e esses divisores vão ser os nossos fatores da multiplicação. Então aqui do lado eu já fiz para a gente esse processo. Você vai ter aqui, se eu pegar o número e começar dividindo por 2, né, você vai ver que à medida que isso vai acontecendo, eu vou obter o 2.916, divido por 2 novamente, né, obtenho esse número, divido por 2, obtenho esse outro, e aí vou dividindo por 3, e aí no final a gente vai ter, nesse caso, esses fatores, né? Então, uma forma de eu escrever esse número é o seguinte, eu posso escrever ele como 2 vezes 2 vezes 2, né, vezes aqui 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, e é isso, né? Então, ó, aqui você pode escrever o número dessa forma. Ó. Você pode condensar essas multiplicações iguais na forma de potência. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 3, né? Então, aqui eu tenho 2 elevado a 3, tá? Multiplicado aqui por 3 elevado a 6, né? Ok? Então, a partir daqui já fica mais fácil calcular. A gente vai ver o porquê. Nessa decomposição aqui, que eu obtive essas potências, você pode perceber o seguinte. É interessante a gente deixar todo mundo com o expoente 3, porque aí fica mais fácil da gente descobrir qual é o número que elevado a 3 vai dar o resultado que está aqui dentro. Então eu posso deixar todo mundo aqui dentro embaixo da raiz com expoente 3. Nesse caso, o 2 ele já está com expoente 3, então eu não preciso mexer com ele. E esse 3 elevado a 6 eu posso escrever como 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. É só você lembrar da multiplicação de potências com bases iguais. Você conserva a base e soma os expoentes. Então, 3 elevado a 6 ele pode ser escrito como 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Pessoal, agora que a gente chegou aqui, ó, 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3, eu posso usar uma propriedade da potência que a gente estudou, que é a seguinte, que é quando você tem um produto, uma multiplicação, que está elevada a um determinado expoente, você pode distribuir esse expoente para os outros fatores, né? Para os fatores. Então você pode colocar aqui 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Você pode pensar também em fazer o processo inverso, que é o que vai acontecer aqui nesse caso, onde você pode pegar essa multiplicação de potências de expoentes iguais e você pode isolar a multiplicação e deixar um expoente em comum entre elas, né? Então você vai ficar aqui nesse caso com raiz, né, de 2 vezes 3 vezes 3 elevado a 3, né? Raiz cúbica desse valor. Então aqui eu já tenho o número que é elevado a 3, vai me dar o 5.832, que nesse caso é esse número aqui. E 2 vezes 3 vezes 3 vai me dar 18. Então 18 elevado a 3 vai me dar exatamente o 5.832. Então essa segunda maneira, o que você faz? Você decompõe o número, ou seja, escreve ele na forma de multiplicação, né? Transforma em potência e aí faz um rearranjo aqui, de modo que você consiga achar o número que é elevado a 3, vai me dar o número que está dentro debaixo da raiz, né? Quando a gente tem uma potência que tem um expoente fracionário, como por exemplo 16 elevado a 2 sobre 3, quando você tem esse tipo de coisa, você pode escrever essa potência na forma de raiz. No caso, ficaria dessa forma. O numerador da minha fração, você vai colocar como o número que o 16 vai estar elevado dentro da raiz, né? E aqui, do lado de fora, você vai colocar o denominador, que nesse caso é o 3, que vai virar o índice da minha raiz, tá certo? Então, se eu tiver, por exemplo, 4 elevado a 3 sobre 2, você vai ter aqui na forma de raiz, a raiz, no caso, quadrada de 4 elevado a 3, né? Se eu tiver, por exemplo, aqui 9 aqui elevado a 1 sobre 2, você pode escrever isso aqui como raiz de 9 elevado a 1, aqui com índice 2. Nesse caso a gente escreve como, também pode escrever como simplesmente raiz de 9, né?
já que 9 elevado a 1 é igual a 9. Então, basicamente, essa é a propriedade de potência com expoente fracionário. E você pode, novamente, imaginar, né, observando essa propriedade, tanto a situação usual, quando você transforma a potência na forma de raiz, como pode acontecer o contrário também, de você transformar a raiz na forma de potência. Então, é interessante que você aprenda essa estrutura, aprenda também a escrever uma representação na outra, tá certo? Isso é muito importante, tá? Então, veja os exercíciozinhos que eu vou passar e pratique essa transformação também, tá certo? Então, pessoal, essa é a nossa videoaula, tá certo? Se você tiver gostado, comenta aí embaixo. E aí não se esqueça de nos encontrar na aula síncrona, né? No nosso encontro no Meet. Então, valeu, falou!